Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Meet Point Think, uma produção do Estadão Blue Studio com patrocínio do Itaú. Eu sou Camila Silveira, jornalista, e o nosso bate-papo de hoje é sobre regulação da inteligência artificial, um assunto super atual que tem sido muito discutido em vários âmbitos da sociedade. E para falar sobre o assunto, estou aqui ao vivo, diretamente de Brasília, com o senador Eduardo Gomes, que é relator do PL que tramita no Senado e busca regular a tecnologia no Brasil, com Vicente de Chiara, que é diretor jurídico da FEBRABAN, a diretora da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, Miriam Pimet, e também com o jurista Fabrício da Mota Alves. Sejam muito bem-vindos, é um prazer recebê-los aqui. Muito obrigada por terem aceitado o nosso convite. Bom, e nesse debate, a importância do marco legal e os desafios do presente e do futuro, eu começo perguntando para o senador Eduardo Gomes. Senador, qual que é a importância de garantir as balizas básicas na condução de projetos de inteligência artificial no Brasil de hoje? Bom dia, eu cumprimento a todos. Temos para Vicente, Fabrício, Maria, você, Camila, também. Agradecer a oportunidade e registrar que nesses últimos 2 anos, basicamente, desde que aprovamos, tive a oportunidade de ser relator da implementação da Agência Nacional de Proteção de Dados e autor de texto constitucional que garantia os direitos de proteção de dados no Brasil. Logo em seguida, aceitamos o desafio de discutir no ambiente do Senado Federal a regulação da inteligência artificial. O presidente Rodrigo Pacheco, pronto, instalou a comissão de juristas, presidida pelo ministro Vilas Boas Cueva e secretária da doutora Laura Scher, com uma série de especialistas, dentre eles o doutor Fabrício, e nós, depois de muitos debates, audiências, conseguimos retirar um texto básico que deu a origem a esse projeto de lei apresentado pelo presidente Rodrigo Pacheco e que colocou uma comissão especial na análise do projeto, presidida pelo senador Carlos Viana e relatada por nós. Tem sido um desafio gigante, porque é um assunto que desperta muita atenção e muita dedicação na sua regulação no mundo inteiro. Não é uma questão só do Brasil, a intensidade desse debate, e mesmo depois de centenas de audiências públicas, depois de uma série de modificações, uma parte muito aberta, um debate diferenciado do projeto de lei que nós fizemos, começando por um, nós nos encontramos agora num momento de votação na comissão, para em seguida, um desafio grande, a de falar sobre os pontos específicos, mas de hoje a matéria mais difícil, de maior chamada de votação, não só no Congresso brasileiro, mas também dos parlamentos pelo mundo, talvez que os próprios Estados Unidos regula por decreto. Agora, essa matéria, e a União Europeia vem tentando, já na segunda versão, a regulação da inteligência artificial. É um assunto que se renova enquanto regulamentado. Por isso, o nosso desafio é de tentar conseguir uma boa legislação no Brasil que, ao mesmo tempo que garanta direitos ao cidadão, não tire os investimentos e continue sendo atrativo trabalhar com inteligência artificial no nosso país, porque é um assunto global. A gente não vai conseguir resolver só. Com certeza. E qual que é a expectativa de evolução da SPL no Congresso Nacional? Existe uma perspectiva de aprovação ainda neste ano? Essa perspectiva permanece? Permanece porque o processo legislativo é uma dinâmica absolutamente peculiar. Ainda mais no Brasil, nós temos um sistema bicameral. Muitas vezes, a tramitação aqui das duas casas, enquanto o Senado discute, a Câmara também discute, o presidente acolhido através de uma comissão, de um grupo de trabalho. Lá também o deputado Eduardo Bismarck, outros parlamentares de destaque, como Orlando Silva, estão estudando o tema, então há um acompanhamento paralelo, mesmo que não na tramitação oficial. A nossa expectativa é que, depois de tanta discussão no Senado, a discussão na Câmara seja mais seletiva, não deixa de ser também um complemento a todo aquele trabalho que foi realizado. Então, nós temos uma expectativa boa para, logo após as eleições e a aprovação do Senado, que o debate na Câmara seja mais sério, não por uma questão de mérito, mas porque muita coisa já foi discutida no Senado, inclusive com a presença de parlamentares, a deputada Clesiane também, muitos parlamentares que vêm acompanhando o assunto. Excelente. E, Fabrício, queria que você comentasse quais são os benefícios da regulamentação do uso de IA no Brasil.
Eu vejo que o propósito da regulação é justamente buscar equacionar problemas existentes na sociedade e antever possíveis discussões futuras. A regulação tem o propósito de uniformizar entendimentos, harmonizar, até porque os direitos que se entende que são afetados por essa regulação, e essa é a razão de ser, sobretudo, desse projeto de lei, é identificar, categorizar e buscar contornar ou adotar mecanismos para mitigar os riscos que decorrem do uso da tecnologia com a afetação significativa desses direitos. O propósito é justamente criar um mecanismo abrangente, que seja válido em todo o território nacional e que tenha a capacidade de induzir comportamento a ponto de promover inovação, sim, com respeito a direito, mas uma inovação responsável. E essa é a grande indução que se tenta fazer através dessa discussão de regulação que o senador Pacheco promoveu, apresentando o texto que foi proposto pela Comissão de Juristas, e o senador Eduardo Gomes tem feito esse trabalho justamente de equacionar esses interesses. Essa que é a proposta maior. Excelente. Vicente, gostaria também que você comentasse, né, em relação ao setor financeiro, ao setor bancário, como tem enxergado essa regulamentação, a importância desse marco regulatório. Inicialmente, cumprimentar ao senador Miriam, Fabrício, prazer aqui com vocês. Pegando o gancho aqui na resposta, obviamente, do Fabrício, diante do setor financeiro, a gente compreende que a inteligência artificial já está presente no nosso dia a dia. Fazendo ali uma pesquisa com nossos associados, que essencialmente são os bancos, 96% deles já utilizam a tecnologia de inteligência artificial na sua realidade. Aí, mais trazendo presente para nós, essencialmente duas grandes vertentes, né? O modelo de concessão de crédito e, muito importante, na prevenção de fraudes. O Banco Central preocupado com isso, dado que a gente é um órgão regulado, já tem normatização nesse sentido, que é a Resolução 4893. Quando a gente vê o marco legal avançando, na nossa compreensão, todas as discussões que foram trazidas e pelo Centro de Trabalho coordenado pelo senador, ele está maduro realmente para poder ser conduzido. Porque, na nossa compreensão, isso deve, na verdade, dar uma segurança jurídica, não só para o setor financeiro como um todo, aí, continuando investimentos pelos bancos, né, mas, no cliente final, eu acho que, do ponto de vista de transversalidade, isso vai dar uma garantia também para uma uniformização, foi dita por você bem. Sim, com certeza. E, Miriam, você, né, como diretora da Autoridade Nacional, eu queria que você falasse qual é a importância dessa figura, né, da autoridade, inclusive, principalmente para chefiar o Sistema Nacional de Regulação e Governança de Inteligência Artificial, né? Foi formalizada essa escolha. Eu queria que você falasse sobre a importância desse órgão. Perfeito. Obrigada pela pergunta, pelo convite. Queria saudar os colegas de painel. E se permite rapidamente gastar 30 segundos só para explicar o que você fez. Fique à vontade. Dados. Então, a ANPD é uma parte especial, que é como se fosse uma agência reguladora, criada pela Lei Geral de Proteção de Dados, que é uma lei que foi aprovada em 2018, agora 2020, com a missão de zelar pelo direito fundamental de proteção de dados pessoais no Brasil. Então, é uma autarquia que tem competências de regulamentação, de fiscalização, de sancionamento, e a LGPD é uma lei que se aplica a todos os setores da economia, setor financeiro, recursos, e também a quase todos os setores do poder público, com algumas poucas exceções. E, de fato, no âmbito da discussão sobre a regulação da inteligência artificial, tem sido discutida a ideia de que a ANPD poderia também ter um papel central na implementação dessa nova legislação, não como autoridade única, mas como articuladora de um ecossistema complexo, porque nós temos normas setoriais, como mencionado pelo Vicente, em diferentes setores, mas existe aqui um desejo de uma legislação transversal que traga um fio condutor, que dê coerência e sistematicidade ao nosso ordenamento jurídico. Então, no âmbito desse debate, tem sido sugerida a ideia de que a ANPD poderia assumir esse papel de autoridade central, atuando em parceria com outros órgãos e entidades do setor público e também atuando naqueles campos hoje não sujeitos à regulação específica. Eu diria que é uma proposta que, claro, ainda depende da conclusão de uma série de negociações no âmbito executivo, no legislativo também. A gente está aqui discutindo uma ideia, mas o que a ANPD tem buscado transmitir é que nós nos encontramos bem posicionados para assumir essa responsabilidade, uma vez que a inteligência artificial é uma tecnologia que depende fortemente do tratamento de dados pessoais. Então, a ANPD hoje já atua em vários casos envolvendo a inteligência artificial, com competências de fiscalização, de normatização, é um tema que está na nossa agenda regulatória,
E eu acho que a contribuição que a autoridade pode trazer é justamente promover esse diálogo interinstitucional, olhando tanto para o setorial como para o transversal, para promover segurança jurídica, tanto para o indivíduo como também para as organizações intermédias. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho mais sobre como vai ser esse papel, né, em relação aos setores renováveis, essa interlocução. Mas eu queria que o senhor falasse, senador, muito tem se falado em não frear a inovação com uma regulamentação, né, de IA. Mas fica tranquilo. Quando é que dá os princípios previstos no projeto de lei com inovação, sem frear a inovação em IA? Desculpa. Não. Mas uma coisa que a gente tem discutido ultimamente, depois de tanto debate, tanta colaboração, audiência pública, é o fato de que não regular não tem ajudado a inovação. O ambiente solto, como está, sem a regulação, sem a lei específica, não tem feito o Brasil um país atrativo para investimentos em inteligência artificial. Portanto, agora que o governo anuncia um programa de inteligência artificial, há um debate sobre regulação como um todo, uma coisa é certa, não regular o Brasil, a inteligência artificial no Brasil, um atrativo de investimento. Por isso que a gente entende que uma legislação equilibrada, no projeto de lei equilibrado, pode se trazer esse ambiente que nós desejamos. Essa é uma ideia meio que comum no Senado. Eu acho que a gente vai prosperar. Excelente. Bom, e ainda falando sobre inovação, né, Vicente, como que a gente pode também ver essa questão no setor bancário, como que a inovação, a regulamentação da IA pode alavancar ainda mais a inovação no setor? Eu acho que, primeiramente, né, o setor sempre esteve na vanguarda da parte da tecnologia, voltar um pouquinho mais atrás, produzindo APNs, que hoje é muito mais mecânico do que provavelmente digital, passando todos os sistemas de pagamentos, que hoje são os mais avançados do mundo em termos de transação, lá atrás TED, hoje. Tudo isso profissional pela tecnologia e, obviamente, hoje com a inteligência artificial. A gente vê que o uso dela já está presente hoje, como eu coloquei na primeira intervenção, né? Uma assertividade melhor para o que o cliente precisa, porque ela é uma tecnologia que permite adaptabilidade, velocidade e precisão naquilo que é colocado pelo cliente. Então, o cliente hoje, quando tem um produto, chega a ele, é um produto feito para ele, então tem essa necessidade maior. E na outra vertente, como eu também já mencionei, na parte de prevenção. Hoje a gente tem, infelizmente, ainda uma tentativa de fraudes e golpes muito fortes nos sistemas financeiros, no caso aí são outras que a gente vem agora no debate, e a inteligência artificial está utilizando tanto na parte de prevenção, como também na parte de remediar. Então, uma regulamentação clara pode beneficiar ainda mais, né, os usuários, os clientes. Nós tivemos que segurança jurídica para as empresas fazendo investimentos, e eu acho que principalmente o usuário sabe explicitamente ali se houver alguma desvio, aonde, como procurar e o que vai ser a consequência desse desvio. Então, aqui é importante para todos aqui, para ter essa segurança para o país, institucional logo de uma área, possivelmente desenvolvimento social e econômico, que é o que estamos testando. E aí, falando sobre esse assunto, né, Fabrício, como que você enxerga a regulamentação, também para o setor bancário, como promover uma regulamentação equilibrada, clara, e promovendo também segurança jurídica, né, que é o mais importante? Acho que o importante é tentar compreender qual o foco específico dessa regulação. Então, o projeto de lei, ele visa, e o último instrutivo do senador, ele visa estabelecer uma equação entre princípios e fundamentos, que são importantes para direcionamento, interpretação e aplicação da legislação, e são baseados nos mais modernos conceitos que se tem a respeito disso. Obviamente, há uma inspiração na proposta europeia sobre o tema, mas não somente nela. E isso já deflagrou uma abertura da visão que se quer com essa regulação. Na vertente seguinte vem o início de uma compreensão sobre a abordagem desse projeto. É uma abordagem baseada em risco, é uma abordagem que procura identificar alguns riscos que são pressupostos ou presumidos e busca direcionar medidas para compensar e reagir a esses riscos. Então, você tem basicamente duas classificações, um risco mais elevado e um risco absolutamente proibitivo, aquele que seria intolerável, insuportável para a sociedade brasileira. E a partir daí, uma série de medidas, um conjunto de direitos, como toda legislação precisa guarnecer, e a gente está lidando com uma tecnologia que não é nova, mas é recente, ainda que se coloque uma perspectiva de algumas décadas, há uma evolução cada vez maior, e sabemos que em 5 anos a mudança vai ser tão substancial que não conseguimos talvez entender
o que virá. Então, esse propósito, ele busca também direcionar um conjunto mínimo de direitos orientados para essa nova realidade. Assim como teve na LGPD, a Lei de Proteção de Dados, ela trouxe uma visão de direitos inovadores também. Então, todo o propósito é esse. E eu acho muito interessante, vou fazer só uma referência final aqui, respondendo também a sua pergunta, a fala do representante da Febraban, na última audiência pública sobre esse tema na comissão. Eu achei muito interessante porque ele colocou de forma muito clara, e o Vicente acabou de nos dizer isso aqui, que é um dos setores mais regulados que nós temos conhecimento e um dos mais inovadores do Brasil e do mundo. Ou seja, a regulação, muito ao contrário de se querer utilizar uma verborragia padrão de que a regulação impede inovação, fica muito claro que não é assim que funciona. Essa não é uma realidade. Claro que há setores que lidam melhor ou maior de acordo com a maturidade e a sua experiência, mas o projeto de lei não é um projeto tão substancialmente carregado a ponto de impedir a inovação. Ele quer induzir inovação irresponsável. Se você tem uma inteligência artificial que você desenvolve, todas as prejudicam ao cidadão de alguma forma, não há desejo nosso no Brasil de que essa inteligência siga em frente. Eu acho que essa que é a visão que se tem que colocar. Excelente. Bom, agora eu queria voltar a falar um pouquinho, né, sobre a atuação da NPD, e eu gostaria que o senador também comentasse por que a escolha da NPD como órgão responsável pelo CIA, né? Nesse papel. Mas fiquem à vontade, mas... Vou falar primeiro para a questão de justiça, né? De entender que nem mais o órgão de coordenação dessa regulação é olhar de maneira transversal, porque nós identificamos a necessidade no Brasil, no próprio sistema regulatório do país, é que as agências reguladoras setoriais fossem responsáveis pela fiscalização mais direta da aplicação da inteligência artificial, que já ocorre, e a gente já funcionou uma série de regras internas, procedimentos, isso o Plano Central do Magno Financeiro, a ADEL Magno Chile, enfim, todas as agências reguladoras. Enquanto a agência reguladora estabelecida para a proteção de dados, pode ter estendido na sua função a organização e a coordenação de um olhar muito mais técnico, o que é importante nos órgãos de política pública, as regiões de fiscalização e controle do Senado e da Câmara dos Deputados, a agência, assim, a NPD pós-as agências devem ser fortalecidas. Vocês têm que ter as agências, elas vertem recursos legais importantes. Então, assistir, você vê a gente com a falta de fiscalização, com a falta de estrutura, isso não é uma questão desse governo, vai passar a ser com outros governos. Então, você confiar na regulação, nós destaques, você quer dizer, a parte já ninguém não ensina a dignidade de Deus, e ainda nem independência de sagrados. Tem que se não desenha como o poder legislativo, que o poder legislativo é a inteligência artificial, nas comissões específicas, uma comissão bicameral, no trabalho de fiscalização e regulação a partir do governo. O poder judicial vai fazer isso, perder belo de tempos, mas os rumos utilizarem a inteligência artificial, também tem a sua independência e a sua colaboração no sistema. O poder executivo aqui a coordenar, indicar o processo de regulação, mas não fazer a regulação. Se você vai dizer uma exercício como diz, isso deve ser como homenagear, pode coordenar esse trabalho para trabalhar com uma evolução. A regulação de inteligência artificial do Brasil. Muito bem. Miriam, queria que você falasse, então, mais um pouco o que se deve esperar da atuação da NPD, né, e também como órgão responsável pelo CIA, e como que também a NPD tem se preparado para esse papel. Legal. Eu acho que o senador já tocou em outras questões importantes, e eu só reforço aqui que, de fato, as características institucionais da NPD tornam um ambiente, eu acho, propício para assumir essa tarefa, porque nós temos todas as características de independência, autonomia técnica, decisória, que são cruciais quando a gente lida com o setor de alta tecnologia, constante evolução, que não deve estar sujeito ao vai e vem das marés políticas, mas sim submetido ao escrutínio de um órgão com características técnicas, né? E eu diria também, reforçando o que foi dito pelo senador, que não se trata mais de um debate entre descentralização ou centralização da regulação. Em algum momento do debate público houve essa questão, né? Então, deixa tudo nas agências setoriais, descentraliza,
E o arranjo que está hoje proposto, que está em discussão no Senado, é um arranjo que, de fato, é híbrido, que busca respeitar e prestigiar o papel das agentes reguladoras setoriais. Temos aqui, por exemplo, o Banco Central, que é um regulador forte, além de outros, mas, ao mesmo tempo, estabelecer um mecanismo que permita conferir sistematicidade. Isso é importante porque na economia digital, essa visão de silos já não funciona mais, né? Então, os dados circulam por todos os âmbitos e uma fragmentação de competências levaria a um cenário também de insegurança jurídica se cada agência reguladora interpretasse autonomamente conceitos complexos, como avaliação de impacto algorítmico ou outras medidas de transparência, né? Então, a visão da NPD é que existe uma grande proximidade, tanto em relação às substâncias do projeto de lei, como também ao modus operandi visualizado para a autoridade central. No que diz respeito à substância, o projeto de lei vai falar, por exemplo, em direitos de transparência, de explicação, de revisão de decisões tomadas por sistemas automatizados, que são temas já presentes na LGPD e já abordados pela NPD. Em termos da sistemática, a NPD hoje já tem uma estratégia proativa de busca de cooperação interinstitucional, porque nós já aplicamos hoje uma lei que é transversal, né? Então, nós temos acordos de cooperação técnica, por exemplo, com o CAD, o Tribunal Eleitoral, com a CGU, enfim, parcerias com variadas agências reguladoras, e o que a gente vislumbra é que nós podemos, no âmbito desse sistema que vem a ser criado, atuar promovendo a segurança jurídica e uniformizando entendimentos, evitando, assim, esse cenário de fragmentação que eu acho que seria muito nocivo e traria grandes riscos, assim, para investimentos, para inovação, para segurança jurídica e para proteção de direitos. A segunda parte é que a gente está se preparando, né? Isso. Então, além de buscar colaborar com o esforço legislativo, publicando notas técnicas, enfim, a IA é um tema que também está na nossa agenda regulatória. E uma das iniciativas que nós temos desenvolvido recentemente diz respeito a um sandbox regulatório. Então, um ambiente experimental regulatório, especificamente para testar soluções, aumentar a nossa compreensão acerca do direito à explicação e da revisão de decisões automatizadas no contexto de sistemas de IA. Então, isso é um projeto que pressupõe engajamento ativo entre setor público, setor privado, outros órgãos públicos, e é uma espécie de ferramenta de tomada de subsídios que nós temos também para melhor compreender o tema, para que possamos nos aproximar dele com mais propriedade, com menos chance de cometer erros. E como também a NPD está se preparando para colaborar com outras autoridades internacionais, inclusive com padrões internacionais de regulamentação também. Perfeito, é uma questão muito interessante porque, como o senador mencionou, globalmente existe um debate sobre quem vai assumir essa responsabilidade, né? Então, no âmbito europeu, por exemplo, que recentemente aprovou o seu AI Act, existem várias autoridades de proteção de dados que têm se manifestado no sentido de que elas estariam aptas a assumir essas responsabilidades. É claro que depende de um arranjo doméstico, né, de cada país. E o que a NPD tem feito é, primeiro, participar de maneira ativa dessas discussões, seja por meio de engajamento bilateral com autoridades de proteção de dados que são parceiras nesse tema, seja também pela participação em fóruns como aqueles organizados pela OCDE. A OCDE tem grupos especialistas que lidam com IA, que discutem padrões, sejam padrões éticos, sejam padrões técnicos, e a NPD participa também desses ambientes, assim como no âmbito da Rede Ibero-Americana de Proteção de Dados, do Global Privacy Assembly e de outras instâncias nas quais esse tema é discutido. Mas eu diria que é um aprendizado para todos os órgãos que se propõem agora a esse desafio de lidar não só com uma tecnologia que trouxe inovações importantes recentemente, mas também com legislações que são novas e que precisam ser testadas e calibradas e interpretadas, né, ali no dia a dia, no sacolejar da carroça. Excelente. Daqui a pouco a gente fala um pouco mais dos desafios. E, Vicente, eu queria que você comentasse então, um pouco quais são os desafios em relação, né, ao setor bancário em meio a essa discussão de regulamentação de IA. Acho que boa pergunta. Do ponto de vista do que está hoje proposto no último relatório, né, a gente vê que, como eu coloquei, que o projeto está muito bem equilibrado. Eu acho que as grandes preocupações que a gente tinha, que exatamente você ter, por exemplo, o direito de quem está tendo ali se propor o destinatário final exatamente da inteligência artificial, o direito de olhar essas questões, o equilíbrio disso com o segredo industrial, muito bem posto ali, como se realmente ideal para fazer essa intervenção. Na outra perspectiva, também as definições onde seriam atividades de alto risco, deixando exatamente linkado aqui nossa situação, autoridades reguladoras, olhando exatamente essa questão de alto risco. E aí seria transparente, né? Nós usamos os bancos aqui a questão da modelagem.
demonstrações de crédito utilizando uma inteligência artificial para essa finalidade. Toda a interlocução que foi feita aqui, de você ter um órgão central para ter a visão transversal, obviamente deixando as entidades reguladas, olhando mais um olhar setorial e do que ali está posto. Então, na nossa compreensão, isso está muito bem colocado e um avanço dessa maneira vai propiciar, como eu disse também na intervenção anterior, uma segurança jurídica para que a gente consiga continuar tendo esse investimento e melhorar a qualidade de todos os cidadãos, né? Então, essa tecnologia ela vem, na verdade, para nos auxiliar, nunca para atrapalhar. Então, a gente pode botar várias tecnologias que a gente está utilizando agora para fazer essa conversa. Então, o que a gente tem que ter em mente é que toda tecnologia ela tem um lado positivo. A gente tem que saber tirar esse lado positivo e a segurança jurídica por meio de uma regulação que propicie esse desenvolvimento e, obviamente, garantindo que os desvios sejam tratados de maneira apropriada, mas não sejam a matriz principal. Se você tratar o desvio como matriz principal, você não tem o próprio investimento. Então, não é esse o objetivo que a gente quer. Entendi. E, Fabrício, eu queria que você também colocasse um pouco de que forma esse novo marco regulatório inova em relação às legislações já existentes, como a LGPD, por exemplo, né? E quais desafios ele foi ao ser aprovado? Existem algumas visões, evidentemente, de que é claro que as legislações existentes, elas, independentemente de terem tido a capacidade e não tiveram, obviamente, o legislador não consegue prever cenários futuros, evidentemente, mas o fato de não ter havido essa precisão em relação ao modelo de governança que tem sido desenvolvido ao longo do tempo, porque o projeto de lei ele representa um amadurecimento sobre a visão da governança que se deve ter jurídica em relação a essa tecnologia. E é claro que isso é muito recente, essa construção vem sendo cada vez mais pautada por iniciativas internacionais e o Brasil agora buscando esse próprio protagonismo. E é evidente que isso não foi equacionado nas legislações de hoje. Muito embora já houvesse em algum marco temporal, como na construção do LGPD, alguma visão em relação a isso. Isso foi bem paulatino. A gente tem, por exemplo, o Marco Civil da Internet, ele quando foi proposto e sancionado, ele já anteviu o cenário de proteção de dados. Então, você tem um micro-regime de proteção de dados, mas não foi robusto, não foi maduro o suficiente. A Lei Geral de Proteção de Dados ela já enxergou uma possibilidade de regular algum aspecto dessa realidade, quando a própria diretora Miriam trouxe aqui, em relação à revisão das decisões tomadas exclusivamente como mecanismos automatizados. E essa legislação, ela independentemente de ter essa previsibilidade, ela vai ser aplicada. O fato é esse. A própria diretora acabou de protagonizar, através de uma decisão coletiva do Conselho Diretor, mas relatada por ela, uma decisão que impactou o universo, especificamente do uso dessa ferramenta, dessa tecnologia. Ou seja, isso vai acontecer em todos os ambientes. Essa legislação, ela busca trazer uma previsibilidade em relação a isso. Então, ela traz elementos que são direitos que já são reconhecidos como direitos relevantes para que sejam aplicados nessa vertente. Explicabilidade é talvez dos mais polêmicos e mais controvertidos. O próprio fundamento de direitos de participação ou supervisão humana nos procedimentos, desde a concepção da tecnologia até mesmo a sua aplicação. Então, a ferramenta busca trazer essas realidades. Obviamente, ela não inova em alguns aspectos procedimentais. Então, você realizar uma avaliação de risco, isso já é tradicional em vários ambientes, não só tecnológicos. Mas houve um recorte para que essa avaliação de riscos, seja ela preliminar, seja ela realizada ao longo do processo ou após o processo, ela deva ser com a visão do impacto dessa ferramenta na sociedade. Então, a legislação busca equacionar esses elementos e, evidentemente, trazer uma resposta no que diz respeito à fiscalização e à própria capacidade de assegurar esses mecanismos legais. E aí entra, evidentemente, uma visão de um novo sistema, como foi proposto pelo senador, que é um sistema absolutamente inovador em termos de administração pública e de Estado brasileiro, mas que veio também inovar tanto quanto a tecnologia inova em sua capacidade. Ou seja, é o Estado buscando reagir aos desafios do futuro, ou talvez do presente. Acho que essa é mais a visão que se tem nesse debate todo. Não pode estar importante. Perfeito. Quais são os aspectos previstos no projeto de lei que garantem a centralidade da pessoa humana, né, proteger o ser humano como centro de tudo isso? Por que isso é importante? Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Bom, acho que por uma questão de segurança de cidadania, né, de objetivo do momento. O objetivo do momento é você ter
todo tipo de ferramenta, de possibilidade de melhorar a vida humana. Então, quando a gente estava discutindo aqui, o Fabrício falou bem, Vicente, a Miriam, a gente vai sentindo que a gente está lidando com a regulação de uma tecnologia presente, absolutamente que penetra no nosso dia a dia de todas as formas, e que a gente precisa, de alguma maneira, nos assegurarmos de disponibilidade mesmo. Você ter condição de entender que isso vai transformar as relações de trabalho, isso vai transformar a economia. Eu tenho uma preocupação específica, porque eu teria muito, vários colegas, né, que setores importantes tivessem uma dificuldade muito grande na compreensão da regulação. E a gente ficou muito feliz porque conseguiu ajustar com o setor financeiro, o setor de saúde, setores estratégicos, segurança, uma série de outros setores. E restou aí, eu acho, que nessa fase final, pontos muito sensíveis. Eu, por exemplo, tenho já uma militância histórica na direção da proteção de conteúdo, dos direitos autorais. Afinal de contas, quando a gente discute IA como assunto global, há sempre a palavra muito forte de proteção do modelo de negócio, segredo de negócio, desenvolvimento de tecnologia. E eu fico pensando, o modelo de negócio de jornalista é o seu texto, tanto é a sua música. Sim. Então, a gente tem tido, no começo, já uma dificuldade maior, mas agora já há uma compreensão de que é preciso entender que a vida humana alimenta a inteligência artificial para as necessidades da vida humana. Não tem um outro caminho para se perder nesse meio. Mas existe sempre todo um leque de possibilidades, primeiro, que abrem espaço para uma série de palpites, uma série de certezas, uma série de ambientes que deixam que a gente chegue àquela conclusão. O Brasil está cheio de especialistas em assuntos inéditos. Só consegue ser especialista em uma coisa que não aconteceu. Então, a gente tem que ter muita tranquilidade para debater o assunto, sabendo que no fim de tudo, e no começo de tudo ao mesmo tempo, é a melhoria da vida humana, da vida da Terra, na área de meio ambiente, em todas as áreas de desenvolvimento sustentável e principalmente no ser humano, que precisa ter formas e modelos de vida. Esse é um debate global, um debate mundial, e a gente pede para, pelo menos, não errar. Eu sempre disse que o Congresso Nacional, o Parlamento Brasileiro, ele vai muito bem, ele ajuda muito quando aprova boas leis. Ele ajuda mais ainda quando deixa de aprovar leis ruins. Então, acho que essa temperança, a forma de discutir, a demora necessária, mas o tempo necessário também, quando o assunto precisa ser tratado de maneira mais rápida, que é o que está acontecendo com o projeto nesse momento, vai fazer com que a gente tenha uma legislação equilibrada e que equilibre o ambiente também. O Congresso não consegue fazer sozinho. Também não adianta o Executivo acelerar e indicar um programa de inteligência artificial e definir recursos sem o amparo da lei, porque isso vai esbarrar na primeira iniciativa. Então, a gente precisa fazer, nessa matéria, a gente vai ter que ter uma harmonia, tem que ter uma sintonia necessária e também ficarmos livres de outra síndrome complicada, que é de fazer do projeto de debate de regulação de inteligência artificial uma mini Assembleia Nacional Constituinte. Tem gente que quer discutir tanto quanto é assunto, no assunto da inteligência artificial, que é uma regulação de tecnologia. Outras matérias importantes devem ser discutidas, liberdade de expressão, especificamente o sistema eleitoral, as brigas que vêm de toda essa polarização política que o país vive, mas no contexto global, e essa é uma matéria global, pouco importa o que a gente está discutindo sobre questão partidária, política, ideológica, porque no final a gente vai ter que apresentar uma legislação específica de inteligência artificial que responda às necessidades da população. Com certeza. E outro ponto também é a questão da revisão humana, né, prevista no projeto de lei, tem sido muito discutida. Como fazer com que essa revisão não interfira no desenvolvimento e no uso, né, de novos modelos de IA? Primeiro, usando o consenso. Por exemplo, no setor financeiro, se você tem, pelo meu entendimento, mesmo sendo leigo, mas se você tem um regulamento linear para a revisão humana do serviço consolidado de prestação de serviço ao ser humano, você está prejudicando o próprio ser humano.
Imagine se hoje abrissem todas as agências bancárias do Brasil para fazer empréstimo, para prestar serviço ao cidadão, que tem feito isso para milhões de pessoas. Imagine o processamento do Pix, de tantas outras ferramentas que precisam de inteligência artificial que servem direto ao cidadão. Se tudo isso for burocratizado, revisado, o sofrimento e a falta do serviço vai ser direto para o cidadão. A primeira coisa é o bom senso, não trabalhar no centro do pânico e saber o que funciona hoje diretamente com o atendimento da inteligência artificial ao ser humano. Isso não precisa ser revisado, isso já está funcionando. Aí nas áreas específicas, como disse o Fabrício, no risco mais agudo, aí entra a agência, e uma outra coisa também que a gente precisa desmistificar. A inteligência artificial não é uma lei nova em busca de um crime novo. Não, ela é uma lei nova que vai tratar os crimes normais, antigos, como crime. Então a gente precisa desmistificar uma série de coisas e a gente vem conseguindo. Estamos chegando pertinho. Obrigada. Oi, Miriam, eu queria que você comentou já um pouco, mas eu queria que você falasse um pouco mais como vai ser feita a interlocução com os diversos setores que utilizam o IA em seus produtos, como o setor financeiro, por exemplo, bancário. Essa é uma pergunta excelente. E a Zinha vinha conversando com o Vicente que um dos maiores desafios do PLDA hoje, na minha ótica, não está nem na substância da matéria, na regulação por riscos, nos direitos, mas sim na questão desse arranjo institucional. E aqui eu comentaria que a gente não pode discutir uma coisa sem a outra, porque o arranjo institucional é crucial para dar efetividade à legislação. O arranjo institucional descalibrado pode colocar tudo a perder. E aí eu comento um pouquinho também como servidora pública há 18 anos, que a cooperação interinstitucional não é simples, ela não surge espontaneamente, ainda mais em um país que tem um cenário político complexo, como o nosso, que nem sempre existe um desejo espontâneo de cooperação entre diferentes ministérios, diferentes órgãos, diferentes entidades. Então, me parece muito importante que, seja no âmbito desse projeto de lei, de outro, ou de regulamentação por meio de decreto, enfim, que haja instrumentos normativos que tragam segurança exatamente sobre como esses órgãos e entidades vão se relacionar, de modo, em primeiro lugar, que haja segurança jurídica, mas também que haja celeridade, né? Então, aqui eu acho que é muito importante essa calibragem do que vai ser para o órgão central, o que vai ser para os órgãos setoriais, porque o pior cenário é o de conflito de competência, seja conflito positivo, seja conflito negativo, ou ainda de procedimentos que são muito complexos por demandarem anuência de, digamos, 2 agências reguladoras, são potencialmente 10 membros de conselho diretor que têm que deliberar. Isso é algo que não é compatível com decisões que têm que ser tomadas de maneira célere. Então, eu acho que esse é um desenho que precisa ser trabalhado, como dito, não necessariamente integralmente no corpo do projeto de lei, mas certamente com outras normas interlegais também, de competência do executivo. E eu acho que nós temos hoje, já no nosso ordenamento jurídico, alguns mecanismos que nos ajudam a visualizar como isso poderia acontecer, né? Então, no caso da LGPD, por exemplo, nós temos a previsão de que quando a ANPD vai aplicar uma sanção a uma entidade que está no setor regulado, vamos supor, um banco, nós precisamos consultar o regulador setorial para verificar se aquela sanção vai gerar impactos, por exemplo, sobre a rigidez do sistema financeiro, se aquela conduta de uma maneira estava respaldada pela legislação setorial. Então, esse é um aspecto importante. Outro mecanismo previsto pela LGPD é a ideia de um fórum permanente de reguladores, ou seja, um ambiente que você possa, de maneira contínua, promover um diálogo entre diferentes atores que têm uma pauta em comum, muito, apesar de terem olhares setoriais um pouquinho distintos, né? Então, eu acho que é preciso, de fato, trabalhar na concepção desses mecanismos de consulta, de decisões colegiadas, em alguns casos, mas também delimitar de maneira um bocado clara o que é de cada um, né? Para que, enfim, na execução da legislação não parem dúvidas, não restem zonas cinzentas que seriam muito negativas. Nosso esforço até o momento tem sido, de fato, de estabelecer esses acordos de cooperação de maneira abrangente, criando canais para o compartilhamento de informações, para ações conjuntas de fiscalização. De fato, a ANPD já tratou de casos em parceria com o Senacom, o CAD e o Ministério Público Federal. Imagine a complexidade de coordenação entre 4 diferentes órgãos, né? Mas uma experiência bem sucedida em termos da efetividade, né, do caso que foi ali decidido. Então, me parece que é esse esforço que merece muito nossa atenção, não apenas a substância do PL, mas também como a gente vai botar ele para rodar de maneira efetiva e célere. Exato. Bom, e Fabrício, de forma nos tribunais, queria que você comentasse
de que forma os tribunais podem ajudar, né, na regulamentação, para garantir mais um cenário de segurança jurídica durante a regulamentação e depois também da aprovação. O Poder Judiciário exerce um papel fundamental no sentido de cumprimento de suas funções constitucionais, especialmente com o propósito de solucionar problemas que decorrem da regulação ou da ausência de regulação. O direito tem que ser conhecido, o cidadão tem que ser protegido, independentemente do mecanismo legal que exista. E isso ocorre a todo momento. Até muito antes de se falar com regulação de inteligência artificial, você já encontra as decisões do judiciário que abordam de alguma forma, evidentemente que com a legislação posta. Então, você tem uma interpretação fundada no Código de Defesa do Consumidor, você tem uma interpretação fundada no Código Civil, na própria Constituição Federal e agora na LGPD também, criando essa capacidade do judiciário de intervir. Eu penso que o judiciário ele contribui muito para esse debate, de uma primeira forma, demonstrando, e aí existe uma certa crítica à eventual pluralidade e diversidade dos fundamentos para que possa proteger o cidadão, porque isso não traz uma certa uniformidade, isso só vai ser alcançado quando se atingir as cortes superiores, esse processo foi bastante lento. Então, o judiciário ele vai trazer as respostas de maneira pontual, de maneira concreta. E isso não contribui para a uniformização do entendimento sobre o assunto. Então, o judiciário também impulsiona a necessidade de uniformização que uma lei geral é capaz de promover. Isso é muito importante. E de uma segunda forma, o judiciário ele contribui quando ele mesmo enxerga a relevância do tema e começa a se auto-aplicar regulamentos e governanças próprias. Eu digo isso porque eu faço menção, eu sou membro também do grupo de trabalho do CNJ, que busca, por iniciativa do presidente Barroso, que busca trazer uma resposta da aplicação da IA generativa para o judiciário. O judiciário, além de exercer a função de julgar, ele também tem um braço de operação administrativa interna para buscar equacionar, porque o Poder Judiciário também está utilizando essa ferramenta para suas várias funções. E isso, evidentemente, tem um potencial imenso de afetar o cidadão. Então, há formas muito interessantes que o Judiciário consegue contribuir para o debate, tanto pela perspectiva de aplicação antes mesmo da legislação posta e, evidentemente, que após a vigência, a aprovação da lei, sanção e vigência da lei, virá também a interpretação, sendo o Judiciário a última palavra, a última fronteira de interpretação da legislação. E aí eu trago apenas um ponto de advertência que eu acho importante, é que o Judiciário respeite a autoridade técnica do regulador. Eu acho que esse ponto é fundamental, porque o regulador está ali, as suas condições de estruturação, a premissa é a especialidade técnica. Então, a diretora Miriam Wimmer, ela foi ali colocada com a visão de que ela é uma especialista no tema, os diretores demais, o corpo da autoridade, a NPD, para tomar como exemplo, é formado com essa visão, assim como de outros reguladores, a gente precisa enxergar que isso é importante. Então, o judiciário ele não deve, talvez, confrontar a autoridade técnica do regulador administrativo, ele deve compreender essa autoridade técnica, aplicar em sua fundamentação e assim promover a segurança jurídica, que é o que todos queremos, com a lei ou com as decisões que venham em função da aplicação da lei. O Fabrício falou um pouco sobre o papel do judiciário. Queria que você falasse, Vicente, então, qual seria o papel do Banco Central nesse debate, né, de regulamentação da IA? Entendo que o Banco Central já vem exercendo a função dele, que é obviamente de prudência e segurança do sistema. Com a introdução dessa tecnologia, que é mais uma tecnologia sendo utilizada por várias empresas, inclusive do setor, o Banco Central estava muito atento com isso, tanto que já tem hoje uma resolução, como eu comentei no início, que determina que os bancos têm que ter toda uma monitoria e um controle desse tipo de tecnologia dentro do seu procedimento. Todo esse arcabouço ele é remetido para o Banco Central, que tem olhado com muita atenção exatamente o efeito dele para o cliente final, essencialmente aqui a garantia que efetivamente você não tem nenhuma falha ou uma consequência ruim para o cliente, e do outro lado também exercendo o papel principal dele, que é da prudência do sistema. Como eu coloco, acho que transparência como todo mundo conhece, os bancos não trabalham com recursos próprios, trabalham com dinheiro do depositante. Então, quando o banco empresta, o Banco Central tem que estar muito atento, porque esse dinheiro tem que retornar para voltar para o depositante. Quem aplicou na poupança, quem deixou o dinheiro na conta corrente, no seu depósito a prazo, CDB. Então, a tecnologia em si está sendo muito bem vista pelo Banco Central e eu acredito, pelo que já foi colocado, da maneira equilibrada, como ficou no projeto de lei, no relatório final,
você ter o CIA, coordenado pela NPD, com os órgãos setoriais exatamente exercendo seu papel de conhecimento técnico daquilo que foi colocado, pela especialização também, como disse o Fabrício, vai só melhorar aquilo que já está posto, que é o que a gente já vem caminhando nos dias de hoje. Também. Bom, queria só voltar mais uma vez para o Fabrício para comentar uma questão. A gente já falou sobre a centralidade da pessoa humana, sobre a revisão humana. Queria a sua visão sobre a proposta, né, o texto como está hoje. Na sua visão, ele equilibra os direitos e garantias fundamentais? Queria que você comentasse um pouco. Até falamos da inovação, né, sem frear a inovação. Eu acho que sim. Acho que antes de responder a sua pergunta, eu sei que fazer um contexto. O contexto e a visão do senador Eduardo Gomes, a visão do senador Pacheco é uma visão precaucionista, de cautela. Então, assim, a gente não quer esperar os problemas ocorrerem para se buscar regulação. A gente entende e compreendemos que a tecnologia proposta, ela avança a passos largos. Isso significa também um grande potencial de violações de direitos, não só de maravilhas e inovações tecnológicas e resultados econômicos, mas há um risco também substancial de graves consequências ao cidadão em função da velocidade e da progressividade dessa tecnologia. Então, dito isso, a visão que está no projeto é uma visão que busca equilibrar. Eu fico até bastante receoso, porque se desidratarmos um pouco mais o texto do senador Eduardo Gomes em relação ao Estatuto de Direitos que está ali colocado, a gente corre um risco de estar realmente expondo mais do que deveria o cidadão. Então, a proposta que consta no texto é uma proposta que tem um regime mínimo de direitos, que são aplicáveis a todo e qualquer nível de risco, e uma proposta de direitos que são orientados para riscos mais relevantes. Esses riscos exigem uma resposta maior, uma resposta mais contundente, e essa resposta consta do projeto. Então, da maneira como está colocado, evidentemente que cabe um pequeno ajuste, ajustes finos, na verdade, podem ser feitos, até porque os setores estão trazendo cada vez mais diversas contribuições. O senador Eduardo Gomes, nas últimas, talvez 3 semanas que antecederam a última reunião da comissão temporária, elas foram mais intensas do que 2 anos de debates com a sociedade, porque houve uma capacidade de diálogo muito intensa ali do gabinete do senador e do próprio senador. Não somente em relação aos setores, mas aos parlamentares que estão ecoando os interesses dos senadores. Se eu não me engano, nós estamos em 145 emendas. Veja, tem medidas provisórias que não recebem metade dessa quantidade de emendas. Então, a gente percebe que há um interesse de ajustes finos. Mas quando você observa o conjunto dessas contribuições, você verifica que não há tantas críticas assim. Então, o projeto ele está num ponto de muita maturidade, está numa capacidade realmente muito impressionante, e tudo isso deve, evidentemente, à liderança do senador nesse processo. Então, imagino que nas próximas semanas a gente talvez tenha, né, senador, bons resultados. E, bom, em meio aí ao avanço desse debate, uma parte importante é conscientizar a população, né, em relação aos seus direitos. Queria, Miriam, que você falasse como que a NPD pretende fazer isso, conscientizar, né, cada um, para que a população compreenda tudo isso e também tenha acesso, né, aos seus direitos. Eu acho que esse é um dos grandes desafios que nós temos, né, no campo da Lei Geral de Proteção de Dados e, consequentemente, também no campo da futura Lei de Inteligência Artificial. Eu acho que um paralelo interessante a ser feito é com o Código de Defesa do Consumidor. Então, quem for um pouquinho mais veterano vai lembrar que quando ele entrou em vigor, em 1990, houve também uma grande reação, tipo, olha que legislação intervencionista, que problema. E um período longo até que a população compreendesse o que é ser um consumidor, quais são os direitos. E hoje em dia não tem uma pessoa aqui que não saiba que, como consumidor, ele ou ela faz jus a uma série de direitos que podem ser reclamados tanto no estabelecimento, como nos PROCONs, como também perante o Poder Judiciário. Agora, esse é um processo que leva tempo e, da mesma forma, com a proteção de dados, quando a lei foi aprovada em 2018, havia uma grande incompreensão sobre para que serviria essa lei, uma dúvida, inclusive, sobre o seu âmbito de aplicação. Eu me recordo que muitas empresas achavam que era uma lei só para o setor de tecnologia, que elas não estavam sujeitas a ela. E eu diria que, gradativamente, tem tido uma ampliação da consciência das organizações públicas privadas e também dos indivíduos acerca da motivação dessa legislação, do fato de que dados pessoais são uma projeção da personalidade humana e, portanto, devem ser protegidos, e os indivíduos, como titulares de direito, podem exercer esses direitos. Mas é um processo. Então, eu estava comentando com os colegas antes do evento que a NPD, até o momento, recebeu mais de 3.000 denúncias de titulares, requerimentos, enfim, além de notificações de incidentes de segurança.
E o que nós percebemos é que, com o passar do tempo, é uma questão que está mais claramente pautada no nosso dia a dia. Quantos de nós já não nos incomodamos, por exemplo, ao ir a uma farmácia e ter a solicitação de fornecimento do CPF como condição para o desconto, né? Quantas vezes a gente já não se incomoda com publicidade que nos persegue invasivamente nos sites de internet? E o que a NPD tem buscado fazer nesse contexto é promover iniciativas de capacitação, usando os meios digitais, então redes sociais, webinários, também a publicação de guias, cartilhas, inclusive em parceria com órgãos que têm uma capilaridade maior que a nossa, né? Então, a gente tem, como eu mencionei, um acordo com a Secretaria de Saúde do Consumidor, que consegue articular também uma atuação junto aos PROCONs, e eu diria assim que é um processo de furar a bolha, de atingir um público mais amplo, e particularmente eu fico muito feliz quando eu vejo nos grupos de WhatsApp de não especialistas essas polêmicas que surgem em decorrência de notícias que saem no jornal, ou experiências individuais. No tema de IA é a mesma coisa, a gente fala de conscientização não só para o indivíduo, mas também para as organizações que vão ter que se adaptar a mecanismos de governança que são novos, né? Que impõem aprendizado, que impõem custos, inclusive de reavaliação de processos internos. E eu acho que é algo que a gente tem que compreender assim, com serenidade, dando passos firmes na direção correta e entender que isso é um processo que leva um certo tempo mesmo. E vocês queriam também que vocês comentassem, né? A gente está caminhando aqui. Sobre a importância de uma regulamentação mais principiológica, né, não tão prescritiva. O texto hoje colocado, ele está bem numa linha que o setor entende, o setor financeiro entende, bancário, bem adequado, um equilíbrio muito grande entre a questão principiológica e aquilo que efetivamente, do ponto de vista estratégico, tem que ser ali um pouco mais detalhado. Por que a gente entende que deveria ser principiológico? Porque se você deixar muito detalhado, você tem uma conduta ali que, para ser alterada no futuro, vai ter que, obviamente, passar pelo processo legislativo, e passar pelo processo legislativo a gente sabe que tem toda um diálogo que tem que ser feito, que não é uma coisa rápida de se fazer. E do ponto de vista também da nossa compreensão, se ele fica mais principiológico, você dá a capacidade, aí sim, para as agências reguladoras, seja a própria ANPD ou o setorial que for exercer essa função, exatamente o poder discricionário de poder fazer esse detalhamento e na conduta específica, com, obviamente, conhecimento técnico que está sendo colocado e tendo agilidade de, quando no momento necessário, poder fazer as adaptações que são funcionais aqui para a evolução da sociedade. Então, nossa compreensão, realmente, a questão principiológica ela é determinante, está muito bem posta no último relatório. Eu acredito que, indo dessa maneira, a gente está realmente indo para o caminho certo de melhorar a estrutura jurídica do nosso país. Bom, eu queria que o senhor comentasse também essa questão, né, uma preocupação, né, dos setores produtivos, do texto ser mais principiológico. Como o senhor enxerga essa questão hoje em dia no texto? Muitas pessoas trabalharam nesse tema, a Adriana, montando um time para receber sugestão de todo mundo. E inovamos com a autorização do presidente Rodrigo Pacheco, que é o posto projeto, conduz o presidente do Congresso Nacional, pela primeira vez em debates de projetos de lei no Senado, que eu me lembro que o deputado federal fez isso na Câmara também, uma espécie de relatório prévio, consultivo e provocativo. Desde o começo do debate, nós nos colocamos na liderança do ranking de críticas. A gente quer manter isso até o final, até porque seria muita pretensão entender que, nesse momento, quando é a primeira votação do Senado, a gente tivesse o texto pronto, que restaria para discutir no plenário, na Câmara e voltar para o Senado. Sim. A gente já conhece esse processo, ainda mais uma matéria que muda permanentemente. A gente sabe que, no meio do caminho, veio a IA generativa, depois os ataques cibernéticos. Então, toda semana, quando você tem uma coisa na área de inteligência artificial, há quem entenda que é preciso ter um ajuste, há quem entenda que não precisa de ajuste nenhum, por isso mesmo que ela bem tranquila, e há quem entenda que é preciso fazer um outro ambiente. Então, é um assunto difícil, mas nós assumimos essa possibilidade de discutir e debater abertamente com as pessoas. Até quem está vendo esse debate aqui, eu quero agradecer ao Estadão, agradeço essa oportunidade. Tem a oportunidade de agora, daqui a pouco, se comunicar com a comissão e tentar ver o que não foi sugerido ali que pode ser aproveitado. Até o momento plenário, nessa fase, é possível contribuir, e depois, quando vai à Câmara,
e, enfim, a votação, que a gente espera que ocorra até o final do ano, e dentro do Senado, com a música do Beto Guedes, quando entrar setembro, né, em Baviera, a gente consegue uma votação tranquila, com esse debate plural que a gente está tendo, com responsabilidade, entendendo que se aprovássemos uma lei de qualquer jeito, no ano passado, com certeza estaremos discutindo máquina de datilografia. Então, não dá para ser assim, tem que ter essa tranquilidade. O que ele falou, o Vicente falou, é verdade, a gente precisa de uma lei tranquila, até porque a forma de construção de legislação no Brasil precisa ser repensada. Assim como inteligência artificial, outros assuntos precisarão daquilo que a gente chama de uma lei viva, uma lei que precisa atender o cidadão a tempo desse atendimento ter efetividade. A gente já tem alguns exemplos de que é preciso mudar e algum sistema de lei que, em alguns casos, atenda mais rapidamente o cidadão. Excelente, muito obrigada. Bom, o nosso tempo está terminando. Gostaria que cada um fizesse as considerações finais, começando aqui pelo senador. Bom, primeiro agradecer essa oportunidade que já falando até agora. É importante que a gente abra esse debate o máximo possível. Foram mais de 180 audiências, mais de 3 mil páginas de colaboração, 140 emendas analisadas e aproveitadas parcialmente e integralmente até agora, né? Mas isso não parou. A gente pretende abrir mais ainda o debate, sabendo que nós vamos ter um dia breve, botar esse processo para entrar no curso normal de análise das duas casas e aprovação. Eu quero agradecer quem colaborou até agora e falar que é bem-vindo que pode colaborar nessa fase. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Miriam? Muito obrigada por ter convite para participar desse debate. É um grande privilégio, uma honra poder dividir a mesa com todos tão qualificados, tão representativos. E eu queria também convidar que quem tem interesse visite o site da INPD, porque lá nós temos as notas técnicas que foram produzidas pela autoridade em contribuição ao processo de debate liderado aí pelo senador Eduardo Gomes, que transmite um pouquinho a nossa visão sobre como esse projeto de lei poderia tratar da questão, inclusive do papel da ANPD nesse contexto. Convido também a darem uma olhada no nosso projeto de sandbox regulatório sobre o tema, que passou por consulta pública também recentemente, agora encontra-se em fase de operacionalização. E, enfim, fico à disposição para outras oportunidades. Mais uma vez, muito obrigada. Nós que agradecemos. Obrigada, Fabrício. Obrigado. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui debatendo esse tema tão relevante, ao lado também do nosso líder, senador Eduardo Gomes, diretora Miriam, do Vicente também, um grande parceiro no debate. E o que eu posso dizer, em função até da posição em que eu estou, gozando da confiança do senador, contribuindo diretamente com o debate, é que o debate ele evolui à medida que a participação popular consegue, de fato, ser mais efusiva, mais abrangente. A gente percebe que houve um amadurecimento ao longo de todo o processo. Você pega 2 anos atrás, no início do debate, havia um nível, inclusive técnico, das contribuições, e hoje esse nível é muito mais relevante. Ou seja, quanto mais a sociedade conseguir compreender, organizada setorialmente, tanto empresarial como sociedade civil e academia, melhor para a qualidade final do debate. Evidentemente que o debate segue na Câmara dos Deputados, será uma nova rodada, eu tenho certeza que o amadurecimento será ainda maior. Então, o convite que o senador fez, eu obviamente só posso ratificar no sentido de que venham contribuições cada vez mais precisas, mais técnicas e mais participativas, que é isso que qualifica o debate democrático. Obrigada. Obrigado. Imagina, inicialmente, novamente agradecer aqui pelo convite, uma honra estar aqui, cumprimentar novamente aqui todos os presentes, o senador, a diretora, Fabrício, um grande amigo, e como última mensagem, né, pegar carona novamente no que o senador colocou inicialmente. Não fazer nada, não sei se é um caminho que a gente tem hoje, porque a tecnologia está aí, está sendo utilizada, e o que a gente tem que garantir é que ela seja utilizada de maneira apropriada. Então, a gente tem que sim dar esse passo. Acredito que a gente está maduro para dar esse passo. Foram feitos vários debates, como já foi dito aqui, e tendo esse marco legal, principiológico, exatamente com esse equilíbrio que está sendo trazido, certamente isso vai possibilitar que o país tenha uma visão institucional melhor, que traga mais investimentos e, no final da linha, mais qualidade de vida para todos os cidadãos brasileiros. Muito obrigado. Obrigada mais uma vez pela presença de vocês, pelos esclarecimentos, inspirações, foi muito bom.
Bom, e esse foi Point Think, e a importância do marco legal e os desafios do presente e do futuro. Muito obrigada por ter nos acompanhado até agora e até a próxima. Tchau.